Sejam todos bem-vindos ao Metaverso e Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião e fazer uma breve análise com spoilers dos 3 primeiros episódios da 4ª temporada de Invencível. Malta, esta 4ª temporada começou de maneira épica. Estes 3 primeiros episódios foram insanos. Resumidamente, o primeiro episódio começa com as consequências dos eventos do final da última temporada, com o mundo a recuperar-se e com o Mark, o Invencível, a culpar-se por tudo o que aconteceu. E por causa disso, ele está a agir de maneira mais agressiva e está a tentar lidar com todos os problemas que surgiram. Além de agir como Invencível a maior parte do seu dia e da noite, sem parar para descansar, por causa de toda a culpa que ele sente. No primeiro episódio nós temos o primeiro confronto entre o Invencível e o Dinossauro, que é um vilão que tem ideias malucas para tentar salvar o mundo. Mas este vilão ainda vai ser mais importante mais para a frente na história. Mas um ponto importante desta luta é que já mostra que o Invencível está a ficar mais agressivo com os vilões e já está a começar a considerar em matar os vilões. Outra luta que nós também podemos ver neste primeiro episódio, que é interessante e importante, é a luta da Universa contra o Invencível e a Eva Atómica, porque nesta luta os poderes da Eva Atómica começam a falhar, mas no final eles acabam por vencer a luta. Enquanto isso, os Guardiões do Globo estavam a enfrentar os Sequids, mas como eles eram muitos, isso pediu a ajuda do Invencível. E ao longo da luta nós vemos que o Invencível vai ficando mais agressivo, como fomos vendo ao longo do episódio, ao ponto que ele chega a matar o hospedeiro dos Sequids, que era inocente, mas ele não viu outra maneira de impedir, vamos dizer, a invasão dos Sequids, o que deixou os outros heróis meio que em choque com o que ele fez. No segundo episódio nós começamos por ver o passado do Nolan, do Omni-Man, em Viltron, antes de, vamos dizer, dos Viltromitas meio que serem quase extintos. Vemos a relação dele com os seus pais, que, vamos dizer, não era saudável, mas era o estilo Viltromita, e vemos como é que foi a quase extinção dos Viltromitas. Inclusive no episódio nós temos uma fala do Alan que descreve o sentimento que o Omni-Man faz com que nós tenhamos ao ouvir a história triste do passado dele. Você me fez ficar com pena de quando o seu planeta de maníacos genocidas quase foi extinto? Depois disso, no decorrer do episódio, nós temos a jornada do Omni-Man e do Alan para reunir aliados e as fraquezas para combaterem o Império Viltromita. E eu gostei bastante deste segundo episódio porque eles na série conseguiram deixar ainda mais interessante do que é nos quadrinhos toda esta jornada do Omni-Man e do Alan, porque basicamente eles conseguiram alongar toda esta jornada, deixaram ainda mais interessante, conseguiram desenvolvê-la ainda melhor, além de também desenvolver ainda mais os personagens com isso. E depois de tudo isso, no finalzinho do episódio nós ainda temos a primeira aparição do Treg, que recebe o Conquest que tinha fugido no primeiro episódio da prisão do Sisso. No terceiro episódio nós temos a invasão dos Flaxans e temos a história do Titã com a Ordem e o Sr. Leo. Resumidamente, nós temos a Ordem meio que a manipular o Titã e o Sr. Leo para eles se enfrentarem para no final acabarem se unindo à Ordem. Mas basicamente nós temos o Titã a pedir ajuda do Invencível, que meio que tem outros problemas por causa da invasão Flaxan, por isso vai o Oliver no seu lugar, causando toda uma baita confusão entre o Titã, o Sr. Leo e o Oliver. Enquanto isso, nós temos o Invencível e os Guardiões do Globo a enfrentarem os Flaxans, que termina com a menina monstro e o robô, o Rudy ou o Rex, que agora ele quer ser chamado de Rex, a ficarem presos na dimensão dos Flaxans. Depois de tudo isso, o Invencível ainda tem que ir ajudar o Oliver a lidar com a forma de dragão do Sr. Leo, porque ele é forte demais para o Oliver lidar sozinho.
De uma luta intensa, o Sr. Liu consegue fugir e o Invencível quase mata o Titã por causa de meter o seu irmão ainda mais em problemas, em perigo. E o Invencível só para quando o Oliver pede para ele parar, para não matar o Titã, porque senão o Invencível teria matado o Titã naquele momento. Mostrando mais uma vez que ele está a ficar mais agressivo com os vilões, ao ponto de os querer matar, caso eles ponham a sua família ou os seus amigos em perigo. Depois disso, no final do episódio, o Titã e o Sr. Liu descobrem que todo este confronto que eles tiveram neste episódio foi um plano do Face Mecânica para eles se unirem à Ordem. Além disso, no finalzinho do episódio, nós também temos a revelação que a Eve está grávida. Ela descobre que os seus poderes estão a falhar porque ela está grávida. Agora, para terminar o vídeo, gostei bastante destes 3 primeiros episódios, eles foram incríveis e esta temporada promete ser muito épica. Malta, por hoje é tudo, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram do vídeo, deixem o like, é a maneira de saber que vocês gostam deste tipo de conteúdo, deste tipo de vídeos. Se não forem subscritos, subscrevam, malta, e ativem o sininho das notificações. Se quiserem, podem deixar nos comentários a vossa opinião, ou alguma sugestão, ou alguma pergunta sobre o vídeo, que eu quando puder eu respondo-vos. E até podem me dar sugestões para outros vídeos, malta. Espero que tenham gostado, obrigado por tudo, o vídeo fica por aqui. Fui!